Boa tarde, aí vocês da eletiva, né? Tudo junto e misturado. Vocês fizeram uma escolha maravilhosa de um assunto que é universal. Infelizmente hoje eu não vou dar aula ao vivo, estou fazendo esse vídeo aqui. E com certeza é infinitamente melhor nós estarmos debatendo sobre as temáticas, né, pessoal? Mas nós estamos iniciando essa temática da música, né? Nós já falamos de maneira geral. Na última aula, eu mandei uns vídeos, né, de um rapaz, um pianista, que ele até participava num programa no Pânico, na rádio, e, enfim, um programa humorístico, mas é interessante que ele tem uma cultura musical muito... É um bom pianista, tanto que ele tem esse canal, né? Eu extraí os vídeos do canal do YouTube e ele tem fama mais fora do Brasil do que no Brasil, né? Vocês perceberam que ele adapta muito, ele toca de tudo, até, enfim, trilha sonora de videogame, vai até a música do classicismo, toca Bach, toca Mozart, Beethoven, enfim, os clássicos. Todo tipo de música. Então eu coloquei aí, né, e pedi para vocês darem uma pesquisada, mas hoje necessariamente nós não vamos ter esse debate, mas isso não quer dizer que nós não possamos aprofundar, né, a questão da música, né, dessa temática maravilhosa que vocês escolheram. E aí o que é que acontece? Eu vou usar um dos recursos que eu mais uso, né, que é a questão do slide, para falar um pouquinho da história da música e acrescentarmos, né, um pouco de conteúdo a essa temática, né? Então, assim, vou compartilhar com vocês um slide que eu achei interessante. Ele é um pouco extenso, mas eu vou tentar, nesse período, né, condizente com o, o tempo da aula, né? História da música. Tem logo aqui no início tem a frase de um controverso filósofo, né, pessoal? Que é Nietzsche, né? E ele vai dizer: sem música a vida seria um erro. Imagine, né? Friedrich Nietzsche. Então vamos lá. Aqui nós temos uma cena que temos essa introdução aqui, né? História da música. Podemos dizer que a música é a arte de combinar os sons e o silêncio. Se pararmos para perceber os sons que estão à nossa volta, concluiremos que a música é parte integrante da nossa vida. Ela é a nossa criação quando cantamos, batucamos ou ligamos um rádio ou TV. Hoje a música se faz presente em todas as mídias, pois ela é uma linguagem de comunicação universal. Foi aquilo que nós falamos na última aula, né? A questão de ser uma linguagem universal, você ouve música em várias línguas. Claro que nós vemos muita música em língua inglesa, porque é uma língua universal, mas enfim, é utilizada como forma de sensibilizar o outro para uma causa de terceiro, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, tanto a nível internacional como a nível nacional, e pegando esse gancho aqui, né? É utilizada como forma de sensibilizar o outro para uma causa de terceiro. Eu lembro da You Are the World, se eu não me engano, que era uma música que falava, creio eu, da fome na África, e vários artistas, principalmente americanos internacionais, Michael Jackson, Madonna, entre outros, enfim, fizeram aquela música, né, coletiva. Como no Brasil também a música Quero Água para Beber. Então, enfim. Porém, esta causa vai variar de acordo com a intenção de quem a pretende, seja ela para vender um produto, nós vemos nos comerciais os chamados
os jingles na política também, ajudar o próximo, para fins religiosos, para protestar, intensificar noticiário, etc. Então, a música é, enfim, universal, faz parte de nossa vida, e como Nietzsche falou ali, sem ela não haveria vida, né? Vamos lá. E aí nós vemos uma cena, né, pessoal, supostamente da Grécia Antiga, né, uma cítara, né? Mas vamos lá. Historicamente, música popular era qualquer forma não folclórica muito difundida. As formas cultas da música ocidental pertencem a uma linhagem europeia cuja origem remonta aos primórdios da civilização cristã e vem principalmente de uma linhagem religiosa. Elementos folclóricos se infiltram na tradição culta, também o oposto é verdadeiro. Isso aí, pessoal, é difícil você falar o que é erudito, que é popular dentro da música, né? Porque vocês vão ver pessoas como Villa-Lobos, dentre outros, usar elementos tanto erudito como popular. Então, isso aí fica difícil falar. Nós vamos ver que todas as culturas, se nós formos falar da história da humanidade, nós vamos ver até na pré-história. Claro que nós não sabemos como era a música na pré-história, mas nós sabemos que tinha música na pré-história, porque porque assim as fontes históricas que temos na pré-história dá para chegarmos a essa conclusão que tinha música, né? Na pré-história, bem como na história, né? Na história do Brasil e em relação aos índios que vocês estão vendo aí na imagem aí do slide, né? Aqui são vários desenhos, né, de épocas que a música esteve presente, tanto na pré-história, tanto na história do Brasil antes da chegada dos portugueses, quanto na cultura clássica grega, quanto no Egito e quanto na Mesopotâmia. O nascimento das notas musicais. A Idade Média foi dominada pelo cristianismo. Os monges eram quase as únicas pessoas que sabiam ler. As artes estavam sempre subordinadas à religião, inclusive a música. Por esta razão, os cantos gregorianos são as principais manifestações musicais que chegaram até os nossos dias. As notas dó, ré, mi, lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si foram criadas pelo músico italiano e monge beneditino Guido de Arezzo, que viveu na Idade Média entre os anos 995 a 1050 DC. Ele viveu entre final do século X e meados do século XI. Essas notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, elas nasceram de uma música, de um hino, uma música, enfim, a São João Batista, né? E é uma coisa interessante que antigamente se tinha a ideia de que a Idade Média era a Idade das Trevas. Com a evolução da historiografia, né, da ciência histórica, o que é que acontece? A igreja dominava na Idade Média, não só o campo da religião, mas no campo da política, no campo da cultura, etc. E ela produziu muita coisa, né? As universidades vieram a partir da igreja, a contabilidade, dentre outras coisas, e a música também, né? E talvez porque a igreja dominava o conhecimento. Como vocês viram no slide, o conhecimento, as pessoas que eram alfabetizadas, letradas fora da igreja eram poucas, talvez só uma elite. E a música, ela era dominada por esse pessoal da igreja, né? Então, essa música, esse verso, esse canto a João Batista, né, para que nós, teus servos, possamos elogiar claramente o milagre e a força dos teus atos, absolve nossos lábios impuros, São João. E as notas musicais foram tiradas do início, né? Ut, res, mi, fá, sol, lá, si. Foi tirado daqui, né? O cara que inventou as notas, ele tirou disso aqui. É interessante como as coisas são feitas, né, pessoal? Desse texto aí que está em latim, que era a língua oficial da época na Idade Média.
Pré-história. Aí vamos agora ao início de tudo. Na pré-história, o ser humano já produzia uma forma de música que ele era essencial, pois sua produção cultural constituía de utensílios para serem utilizados no dia a dia. Não lhe bastava. Era na arte que o ser humano encontrava campo fértil para projetar seus desejos, medos e outras sensações que fugiam à razão. Diferentes formas arqueológicas, em pinturas, gravuras e esculturas, apresentam imagens de músicos, instrumentos e dançarinos em ação. No entanto, não é conhecida a forma como esses instrumentos musicais eram produzidos. Então, o que acontece é o seguinte: como é que nós sabemos que tinha música na pré-história? Nós sabemos porque os artefatos encontrados através da arqueologia, né, principalmente pictóricos, né, eles mostram que existia a música, que existia instrumentos, que existia a consequência da música, a dança e por aí vai. Então, pinturas como essa aqui, dá para se chegar a essa conclusão, né, as chamadas pinturas rupestres, né? Flauta de osso, nós sabemos que na pré-história usava-se, antes de se usar o ferro, se usou a pedra polida, se usou a madeira, né, galhos de árvore, se usou o osso. E aqui podem ser flautas pré-históricas, né? Música, aí passa da pré-história, nós vamos para a Antiguidade Oriental. O que é a Antiguidade Oriental? A Antiguidade Oriental é um assunto que o segundo ano já viu, que são os povos que viveram ali no Crescente Fértil, na região que hoje é o Oriente Médio e o Norte da África, que temos no Norte da África o Egito, e no Oriente Médio a Mesopotâmia, a Fenícia, os hebreus e os persas. Então, naquela região, né, nas antigas civilizações, a música se desenvolveu, né? Esse assunto, ele é um assunto que o pessoal do segundo ano, que está na eletiva, já viu, e o pessoal do primeiro ano vai começar a vir. Então, música na Mesopotâmia. Das grandes civilizações do mundo antigo, foram encontrados vestígios da existência de instrumentos musicais em diferentes formas de documentos. Os sumérios, que tiveram o auge de sua cultura na bacia mesopotâmica, Mesopotâmia, há milhares de anos antes de Cristo, utilizavam em sua liturgia, a gente já vai para a parte da religião, hinos e cantos salmodiados, influenciando as culturas babilônia, caldeia e judaica, que mais tarde se instalaram naquela região. Quando se fala dos sumérios, pessoal, os sumérios foram aqueles primeiros povos que chegaram na Mesopotâmia e eles lançaram as bases da cultura mesopotâmica. Por isso, se você vai para a arquitetura, se você vai para a escrita, os sumérios foram os pioneiros. Os outros povos que foram chegando na região da Mesopotâmia, eles foram bebendo nessa fonte, que foi a cultura suméria que lançou as bases. Então, na área da música não seria diferente. E vocês percebem que está muito ligado à questão da religião e influenciou um povo como o povo judeu, que era um povo que estava intimamente ligado com a religião até hoje, né? Os hebreus usaram a música para fins guerreiros e religiosos, em festas e lamentações. A primeira menção de instrumentos musicais encontra-se na Gênese, capítulo 4, versículo 21. Jubal, pai de todos os tocadores de harpa e flauta. Interessante que os hebreus, cujo documento mais importante para se estudar é aquele livro que nós chamamos, ou aquele conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia, tem citações sobre dança, sobre música, muito farta. Esse trecho do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, fala sobre um tal de Jubal, que era pai de todos aqueles que tocavam flauta e harpa, etc. Mas ao longo da Bíblia você vai ler citações de música, principalmente em louvor ao Deus deles, que é o Deus Yahvé, né? Já que se trata de uma civilização muito religiosa, que introduziu no mundo a religião monoteísta de adoração a um só Deus e etc. Então você percebe que a influência da música é muito forte, né? De hinos, de salmos e por aí vai. Aqui estão
alguns instrumentos, né, que tinham nesse período, o chofar, né, que creio eu é feito com os chifres, né, na época, o carem, a flauta, né, há dois tipos de flauta, flauta pan, enfim, já eram instrumentos da época, né. O Egito, né, uma das culturas mais fantásticas, enfim, que já, né, das primeiras civilizações e que até hoje é temática, né, para muita coisa. A cultura egípcia, por volta de 4000 AC, alcançou um nível elevado de expressão musical, pois era um território que preservava a agricultura e esse costume levava às cerimônias religiosas, onde as pessoas batiam espécies de discos e paus uns contra os outros. Utilizavam harpas, percussão, coisa também que já existia entre os hebreus, né? E vocês viram que a música era usada tanto na religião como na guerra, não esquecer disso. Aquele costume de bater tambor, de tocar algum tipo de instrumento, uma forma de, talvez, um grito de guerra, né, na guerra, e que era usado instrumentos. Então, a música ela teve esse papel, né, enfim, na questão também das guerras, na questão também dos exércitos e por aí vai. Os sacerdotes treinavam os coros para os rituais sagrados nos grandes templos. Era costume militar a utilização de trompetes, né, e tambores nas solenidades oficiais. Uma coisa que me veio à mente agora, pessoal, foi o seguinte: vocês vão perceber que até hoje as academias militares têm a sua banda de música, de instrumento, etc. Isso deve ser algo que vem desde esse período aí, né, dos primórdios lá da história da humanidade. Aqui tem a flauta vertical, a lira. Você percebe que existe uma evolução, né? Desde os instrumentos da pré-história, que a gente, infelizmente, só conhece por desenho ou alguns achados arqueológicos, como aquela flauta de osso, até instrumentos mais rebuscados, né? Mais complexos, como a lira, como a harpa, enfim. A gente, não só por achados arqueológicos, mas por fontes pictóricas, né? Tanto na pré-história como aqui no Egito, a gente vê a harpa aí, um tipo de harpa, sendo tocada aqui, supostamente para o faraó ou o deus Horus, né? Porque o faraó era uma representação do deus Horus encarnado. Então, a gente tem uma farta documentação sobre a questão da música nesse período. Não só música, como também da dança, enfim. Na Grécia, os modos foram os predecessores das escalas diatônicas maiores e menores. Tocavam de forma improvisada, mas perfeita. A música unia-se fortemente a outras artes, possuindo um ritmo e uma melodia poética. Estavam fortemente presentes em cultos religiosos, bem como em teatros, em concursos públicos. Olhe que na Grécia, o leque de possibilidades para você usar a música, além da religião e além do exército, você vai ver o que? No teatro, você vai ver em concursos públicos, você já vê a música, né? Você já vê o canto, o coro, né? Tinha o coro lá no teatro, já que o teatro ele vai se consolidar. Quando a gente fala em teatro, a gente lembra sempre da Grécia Antiga, com a tragédia, com a comédia, e era muito usada a música, né? E você já vê a junção da música com o teatro, né, que é essa apresentação cênica, enfim. E aí nós já vamos ver vários tipos de instrumentos, né? Vocês estão vendo aí no número 1, os monocórdios, né? Só de um acorde. O número 3 e 4, as guitarras, né? O número 5, a cítara, que, se não me engano, é quase um tipo de harpa. Esse número 6 aí, a lira. O número 7, a cítara. Creio eu que a lira, a cítara, enfim, são tipos de harpa, né? Enfim. E o 8 e o 9, vocês estão vendo aí que são flautas, né? Então, vocês percebem que a multiplicidade de instrumentos, ela já cresce, né? Não só monocórdios, como outros tipos, né? Guitarra, cítara e por aí vai.
Aí uma imagem da Grécia Antiga. Nós vamos ver que os documentos históricos, né, além de pinturas, escritos também, nós vamos ver o famoso vaso grego, né, que era uma peça artesanal trabalhada lindíssima, vai também ter, né, o registro, né, desses instrumentos musicais, né, cítara ou enfim. Aqui um chofar, uma harpa, uma cítara. Na Roma Antiga, Roma, a música desempenhava um papel específico no teatro, na religião e na vida militar, em cada qual ela possuía significados diferenciados. Alguns estudiosos dizem que as teorias e as técnicas musicais romanas foram copiadas dos gregos, pouco acrescentando naquilo que já havia sido desenvolvido. Porém, foram os romanos que inventaram alguns instrumentos, como a tuba, precursora do trombone, a tíbia, precursora da gaita de foles, e um órgão hidráulico ou pneumático chamado hidráulis, cujo fluxo de ar nos tubos era constante e mantido por meio da pressão de água. Aí é o tal do hidráulis, né? E essa parte aqui que fala, pessoal, que a música em Roma foi copiada da Grécia, realmente, quando a gente vai falar um pouquinho de Roma, a gente sabe que os deuses romanos é como se fosse uma cópia dos deuses gregos. E aí a gente vai para outros campos, realmente houve a influência da cultura grega, isso é notório, né? Influência da cultura grega sobre os romanos. Até porque a Grécia pertenceu a Roma, o grande império romano. Só que isso não quer dizer que eles desenvolveram algumas coisas, como até esse instrumento aqui, próprias, né? Vamos dizer assim. Música na Ásia. Na Ásia, 3000 a.C., a música se desenvolvia com expressividade nas culturas chinesa e indiana. Os chineses acreditavam no poder mágico da música como um espelho fiel da ordem universal. A cítara era o instrumento mais utilizado pelos músicos chineses. Este era formado por um conjunto de flautas e percussão. A música chinesa utilizava uma escala pentatônica, 5 sons. Já na Índia, por volta de 800 a.C., na antiguidade, né, a música era considerada extremamente vital. Possuíam uma música sistematizada em tons e semitons e não utilizavam notas musicais, cujo sistema denominava-se ragas, que permitiam ao músico utilizar uma nota e exigia que omitisse outra, né? As ragas você usava uma nota, não usava outra, né? As notas eram chamadas de vars, né? China. Os chineses possuem uma vasta diversidade de instrumentos que influenciaram todo o Oriente. Possuem um grande estilo e originalidade, destacando-se pela grande perfeição musical. Tinham 84 escalas diferentes, é bem complexo, não é? Enquanto que o sistema tradicional da música ocidental possui apenas 24. Criaram também uma escala pentatônica. Acreditavam fortemente que a música e mágica estavam relacionadas. Utilizavam flautas, cítaras e alguns instrumentos de percussão, né? Como, por exemplo, o tambor. Não sei, das apresentações folclóricas da China, a gente vê sempre aquele tambor, né? Que a pessoa bate de um lado e de outro. É bem interessante. E tem também aquelas tipo óperas chinesas, né? É bem rica do ponto de vista da musicalidade. Aqui tem um chum. O chum, pessoal, é tipo uma flautinha feita de cerâmica, de barro, né? Aí está dizendo de terracota. Se eu não me engano, tem 8 furos. Me lembrou, o chum me lembrou o quê, pessoal? Me lembrou uma flauta indígena, não sei se vocês conhecem, mas procurem saber. Eu tive a oportunidade de ter acesso a essa flauta indígena, porque um amigo meu, quando eu fazia faculdade em Salvador, ele estava vendendo a flauta indígena que é chamada de ocarina. É uma flautinha pequena, eu não sei, não lembro quantos furos tem. E eu lembro que ele vendia num saquinho, né? Todo bonitinho, vinha umas músicas para você tocar nela, com as notas, e as notas eram feitas você tapando ou soltando, né, um desses buracos, desses orifícios que tinham nela.
E eu levei ainda para a faculdade, apresentei lá, e digo, ó, esse pessoal de faculdade deve gostar. Eu não lembro se eu vendi algum, acho que não vendi nenhuma. Mas a ocarina, né, você tocava umas musiquinhas lá. Quando essa chum chinesa, ela lembra muito a flauta indígena feita de argila, né, feita de barro, enfim, de cerâmica, chamada de ocarina. Ocarina. Qualquer coisa vocês pesquisem sobre a ocarina. Aqui tem a dinastia Qing, deve ser Qing. Ela não é uma dinastia muito antiga, chinesa, na realidade é a última dinastia. Ela começa a partir do século XVII, é a última dinastia imperial, se eu não me engano, uma das últimas. Nós sabemos que antes de Cristo já existiam dinastias de imperadores chineses. Essa já é ela vai até a idade contemporânea, eu não sei se chega ao século XX, mas ela começa lá no século XVII. Mas aí vocês estão vendo a ópera chinesa, né? E com certeza existia essa flauta aí chamada chun. A partitura chinesa aí, né? Olha os instrumentos aí bem trabalhados. A Índia. As tradições musicais da Índia remontam ao século XIII. O povo acreditava que a música estava diretamente ligada ao processo fundamental da vida humana. Na antiguidade, criaram música religiosa e, por volta do século IV a.C., elaboraram teorias musicais. Os músicos tocavam instrumentos de sopro, corda e percussão. Olha como é completo, né? A música indiana era baseada no sistema de tons e semitons. Em vez de empregar notas, os compositores seguiam uma complicada série de fórmulas chamadas ragas, que às vezes usava nota, não usava nota. Essas ragas permitiam a escolha de certas notas, mas omitiam outras, enfim. E aí nós temos aí um instrumento, né, indiano, de corda. E aí, pessoal, quando a gente vem para... A gente falou da antiguidade, da pré-história, falamos da antiguidade, Mesopotâmia, Egito, falamos da Grécia, de Roma, falamos do Oriente, da China e da Índia, a riqueza da musicalidade, e voltando um pouquinho para voltando um pouquinho para o Ocidente, né, nós vamos ver que a cristandade, a arte cristã, vamos dizer assim, ela teve uma influência muito grande na questão da música, né? A fase catacumbária entoava um tipo de oração cantada a uma voz em ritmo prosódico do texto em latim, sem acompanhamento musical. Era a salmodia, de origem hebraica, que São Pedro havia trazido da Antioquia, no ano 54. A música cristã, depois denominada cantochão, ou cantos planos, pelo seu sentido horizontal, com suaves ondulações melódicas, era simbólica de maravilhoso efeito místico. Nesse canto aqui, não havia o cantochão, parece que não havia acompanhamento musical, né? A música na Idade Média, pessoal. A Idade Média, como nós falamos, o conhecimento, a cultura, na Idade Média foi dominado pela Igreja Católica, mas isso não deixou assim de chegar até nós, vamos dizer assim, muita coisa interessante, né? E na música não foi diferente. Nós temos o chamado canto gregoriano, que influenciou outras formas de música, que chegou até nossos dias. Então, a igreja durante a Idade Média ditou as regras culturais, sociais e políticas de toda a Europa. Com isto, interferindo na produção musical daquele momento. A música monofônica, que possui uma única melodia, sacra ou profana, é a mais antiga que conhecemos, é denominada cantochão. Porém, a música utilizada nas cerimônias católicas era o canto gregoriano, né, que nós falamos agora. O canto gregoriano foi criado antes do nascimento de Cristo, pois ele era cantado nas sinagogas e países do Oriente Médio, e influenciou a Igreja Católica. Por volta do século VI, a Igreja Cristã fez do canto gregoriano elemento essencial para o culto. Então, ele já vinha desde a época antes de Cristo, mas a Igreja Católica na Idade Média sistematizou o canto gregoriano. O nome é uma homenagem ao Papa Gregório, que fez uma coleção de peças cantadas e publicou em 2 livros, né? O Antiponário e o Graduli Romano. Na Idade Média tem o alaúde, que é um tipo de
de instrumento de cordas. Deve ser daí que vem a rabeca, que é um tipo de violino, parece com violino, e a viela de roda, né? Nós já temos aí uma evolução aí, né? Enfim, a rabeca, imagens da Idade Média. Renascimento. O Renascimento, pessoal, ele é aquele momento que a música ela tenta sair um pouco da questão dessa ligação com a religião. Então, a música renascentista data do século XIV, período em que os artistas pretendiam compor uma música mais universal, né? Buscando se distanciar das práticas da igreja. Havia um encantamento pela sonoridade polifônica, né? Não é mais monofônica, pela possibilidade de variação melódica. A polifonia valorizava a técnica que era desenvolvida e aperfeiçoada, característica do Renascimento. Nesse período surgem os seguintes musicais vocais profanos: a frótola, o lied, o madrigal. Esse madrigal foi uma influência muito grande. Creio que o madrigal ele influenciou outras formas de música, não sei se a ópera. Uma forma de composição que possui uma música para cada frase do texto, usando o contraponto e a imitação. Madrigal. No clima da Renascença, a polifonia católica passava das igrejas para os salões da aristocracia. Olha que interessante. A música polifônica, enfim, o madrigal, ele vai sair da igreja, do ambiente religioso, para o ambiente aristocrático, ou seja, para o ambiente não religioso, podemos chamar de laico ou profano. Giovanni da Palestrina eliminou o acompanhamento instrumental, criando composições a capela, isto é, dedicadas exclusivamente à voz humana. Aqui é interessante também, não deixa de ser música, né? O canto, ele tira o instrumento e deixa só a voz humana, então você precisaria ser muito bom para você conseguir dar musicalidade só usando a voz, né? E esse do final do Renascimento, né? Esse Giovanni de Palestrina, isso foi interessante, essa questão da música a capela. Depois aí, pessoal, vem o Barroco. E o Barroco ele já se envereda por aquelas músicas clássicas, né? Que nós conhecemos, que influencia a ópera. A ópera que é meio essa mistura de música com o teatro. O Barroco ele tem muito isso, né? A música barroca substituiu o estilo renascentista, o madrigal, do século XVII, e dominou a música europeia até 1750. Era elaborada e emocional, ideal para integrar-se a enredos dramáticos, né? É aí que entra a ópera, né? Era a mais importante novidade em forma musical, seguida de perto pelo oratório. A música italiana barroca atingiu o auge com as obras de Vivaldi, né? E aí, depois do Barroco, você vê a época clássica, eu não sei se não me engano, é a época clássica da música, classicismo. E aí nós vamos ver Bach e Handel, né? Século XVIII. Bach, que influenciou muitos outros, como Beethoven, Mozart, enfim. É indiscutível a sua influência. A música clássica, aí nós vamos ver a música clássica. A música clássica é o estilo posterior ao Barroco. O termo clássico deriva do latim classicus, que significa cidadão da mais alta classe. Este período da música é marcado pelas composições de Haydn, Mozart e Beethoven, em suas composições. Então, Bach, ele é mais ou menos do final, ele ainda é do Barroco, mas é do final do Barroco, pessoal. E ele vai influenciar figuras como o Mozart, né, e Beethoven, que são representantes da música clássica, né, logo após o Barroco. Aqui, Sebastian Bach. Há um grande desenvolvimento no fabrico, né, e aperfeiçoamento dos instrumentos, o que proporciona enormes avanços técnicos ao nível da execução e permite aos compositores maior liberdade de escrita. Esses caras eram músicos, compositores, enfim, tocavam piano, infinidade de coisas. Os grandes coros polifônicos foram gradualmente substituídos pelo canto individual, homofonia,
com acompanhamento instrumental. Buscava centralizar na voz de um único cantor a comunicabilidade musical. Isso ainda na era clássica, depois do barroco. A sonata, que vem do verbo sonare, é uma obra em diversos movimentos para um ou dois instrumentos. A sinfonia significa soar em conjunto, uma espécie de sonata para orquestra. A sinfonia clássica é dividida em movimentos. Os músicos que aperfeiçoaram e enriqueceram a sinfonia clássica foram Haydn e Mozart, né? Existia a sonata, né, que só era um ou dois instrumentos, depois veio a sinfonia e algo muito maior depois, a orquestra. O concerto é outra forma de composição surgida no período clássico. Ele apresenta uma espécie de luta entre o solo instrumental e a orquestra, né? Um concerto musical, você percebe que tem uma variedade de instrumentos. A sonata, vocês estão vendo acima, pessoal, mulher com piano, e a sinfonia, que já é um conjunto, né, de instrumentos. E aí ainda tem um concerto e etc. Concerto, ó, vocês vão perceber que é mais completo, né, do que a sinfonia, né? A sinfonia, a sonata, que é um ou dois instrumentos, a sinfonia e um concerto. E aí vai ter todo tipo de instrumento, toda a variedade de sopro, percussão, de corda, enfim. Classicismo. Os compositores clássicos acreditavam que a música deveria ter a forma polida e galante. Só desejava expressar emoções de uma maneira refinada e educada. Suas obras são cheias de brilhantismo e vivacidade. Entre os compositores que dominaram a época clássica temos Haydn e Mozart. Haydn compôs mais de 100 sinfonias, enquanto Mozart compôs mais de 600 peças. Ambos desempenharam um papel importante no desenvolvimento da sonata para piano, nos quartetos de corda e em outras formas musicais. Então, existia a sonata, né, o cara com piano, a sinfonia, que era um conjunto maior de instrumentos, mas só que o concerto, vocês perceberam que é um conjunto completo de instrumentos. Aqui tem a imagem de Joseph Haydn. Os classicistas não pretendiam que sua música fosse linguagem para cantar religião, amor, trabalho ou qualquer coisa. Buscavam dar-lhe pureza total, a fim de que o mero ato de ouvi-la bastasse para dar prazer. A perfeição da forma era o seu ideal estético, e os caras estudavam demais, e por isso que até hoje, né, os clássicos estão aí. Mozart nasceu na Áustria e foi um gênio precoce, que desde pequeno se revelou virtuoso do piano. Seu poderoso talento criador dava-lhe uma expressão versátil. Escreveu com a mesma desenvoltura gêneros instrumentais e vocais, criando uma obra que só não foi mais extensa devido à sua morte prematura. Morreu jovem. Beethoven, né? Entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX, o rígido formalismo clássico estava em declínio, sem que, no entanto, nenhum outro estilo pudesse à vista. Mozart sugeria novas concepções, mas morreu muito cedo, sem chegar a enquadrá-las numa tendência definida. Não sei se Beethoven já é do romantismo, mas Beethoven ele vai quebrar um pouco essa coisa mais clássica, né? Ele vai essa coisa formal e rígida. Beethoven já vai não poderíamos chamar uma coisa mais popular, vamos dizer assim. Romantismo. Os compositores do romantismo pretendem maior liberdade na estrutura, ou seja, ter mais liberdade, não ser aquela coisa formal, e da concepção musical, valorizando a intensidade e o vigor da emoção, revelando os pensamentos e sentimentos mais profundos. É neste período que a emoção humana é demonstrada de forma extrema. O romantismo inicia pela figura de Beethoven, como eu falei, né? E passa por compositores como Chopin, Schumann, Wagner. Wagner, por sinal, era era alemão, né? Chopin, se eu não me engano, era polonês. Mas Wagner era alemão e era quem era fã dele, um ilustre fã dele era Hitler, pessoal, imagine. Verdi, Tchaikovsky, Strauss, entre outros. Então, esses aqui todos são do romantismo e eles não têm aquele formalismo de Mozart, o Haydn, entendeu? Eles já são mais livres, né, na estrutura da música, o que talvez, não sei, se tornou mais popular, enfim. Aí tem Paganini, Schubert, né, mais Mendelssohn, Strauss,
enfim. Aí nós vamos ver a música no século XX, né? Que aí já vai ter várias escolas musicais, impressionismo, nacionalismo no século XX, influências jazzísticas, né, do jazz, politonalidade, atonalidade, expressionismo, pontilhismo, serialismo, neoclassicismo, microtonalidade, música concreta, música eletrônica, né? Enfim, serialismo total e música aleatória. Nós vamos ver, assim, isso aqui a gente pode colocar, pode estar discutindo, né, essa música no século XX e essas tendências aqui, né? No debate que nós vamos ter próxima aula, e você percebe como existe várias vertentes, né, da música no século XX, né? Stravinsky, né, é um russo que ficou muito famoso também. Não poderíamos deixar de falar de Heitor Villa-Lobos, né, o maior músico clássico brasileiro, erudito e popular ao mesmo tempo. Usou temáticas muito daqui, da pitorescas, vamos dizer assim, do Brasil, e mesclou o erudito com o popular, muito interessante, Heitor Villa-Lobos, né? Como decorrência disso, surge a música eletrônica. Isso aqui a gente com certeza vai discutir, até a questão da antimúsica, enfim, pessoal. E aí, música no século XXI, enfim, a gente vai ver um pouco disso. Música no Brasil, eu já falei um pouquinho a questão dos indígenas, né, pessoal? E assim, pessoal, como o Brasil ele foi, quando os portugueses chegaram aqui, a parte cultural, a parte tanto cultural, né? E aí você vai ver a questão da catequese, da escola. As primeiras escolas estavam nas mãos dos jesuítas, que faziam parte da Igreja Católica. Vai ter um papel muito forte da igreja na questão da música. O Padre Anchieta, por exemplo, enfim. E a questão da influência africana também é muito forte. Talvez a influência na música brasileira, claro, o que perdurou foi a visão do dominador, que era o português, na música, através enfim, da musicalidade, mas a influência indígena não foi tão grande, mas a influência africana foi muito forte, né, pessoal? Não só na musicalidade, como na dança também. Mas, enfim, próxima aula a gente vai fazer o debate, pessoal. Espero que claro que a história da música é um volume muito grande. Eu tentei aqui passar de forma pormenorizada, mas já ficou grande. A história da música, desde os primórdios lá na pré-história até a atualidade, até a antimúsica, até o jazz, enfim, até a música eletrônica e outras correntes musicais que nós podemos, na próxima aula, estar discutindo, ok, pessoal? Um abraço, espero que gostem do vídeo, assim, mas com certeza, quando nós formos fazer o debate, vai ser muito mais interessante, porque eu sei que vocês trazem muita informação, ok? Um abraço a todos e